Olá, minha gente, tudo bem? Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para continuarmos a estudar e entender a missa. Até então, chegamos no cortejo de entrada, mas eu acho importante eu voltar em um ponto, um passinho atrás. A missa e as suas partes. Os ritos iniciais da missa têm uma função de reunir o quê? A comunidade. Preparar os fiéis para a escuta atenta da palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia. E nesses ritos iniciais, em toda a parte da missa, ela contém um comentário inicial, um canto de entrada com procissão e o beijo no altar, a saudação do sacerdote, o ato penitencial e o glória. Esta aula de hoje vamos ficar nesses pontos primordiais. Desse modo, esses ritos estabelecem um clima de oração e penitência, convidando a Assembleia a abrir o coração para encontrar com Deus. A liturgia da Santa Missa, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, ela tem essa finalidade de abrir o seu coração, o meu coração, para se encontrar com Deus. É fazer comunhão, é nos tornar homens e mulheres eucaristizados, mergulhados nesse amor infinito. Com isso, o sacerdote, depois da sua procissão de entrada, ele vai adentrar e vai se dirigir ao altar. O altar, para quem não sabe, é o próprio Cristo, viu? Porque só o Cristo, ele pode ser o altar, a oferta e o sacerdote. O Cristo são os três elementos da Santa Missa. O sacerdote, ao subir ao presbitério, ele faz uma breve reverência a este altar, reverenciando o Cristo que está nele. E ele vai oscular esse altar, ou seja, ele vai beijar esse altar. E como na Igreja Católica, toda a liturgia é una e trina. E ele invoca sobre toda a comunidade, sobre si, o sacerdote, sobre si e sobre a comunidade, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele abre a liturgia. Ele invoca a Santíssima Trindade para se fazer presente. É o encontro da liturgia da igreja militante com a igreja celeste, a igreja triunfante. É uma intersecção entre o humano e o divino. É como se o céu beijasse a terra. Isso é muito bonito quando a gente encontra isso na liturgia, quando eu consigo vivenciar e ver em profundidade. E aí o sacerdote vai invocar, depois dessa invocação da Santíssima Trindade, ele vai dizer a seguinte palavra: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. E nós respondemos com a frase primordial: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É esse amor que nos reúne. E como toda liturgia, principalmente na liturgia penitencial, o sacerdote convida os irmãos. Irmãos e irmãs, reconhecemos pecadores para o quê? Para bem celebrarmos esses santos mistérios. Aqui vale uma observação muito importante. Quando o padre faz esse convite para o arrependimento sincero de coração, esse ato penitencial comunitário
não tem nada a ver com a confissão sacramental, viu? Esse ato penitencial não absolve pecado mortal. Esse ato penitencial, ele apaga os pecados veniais. Isso é importante você entender isso, viu? Porque tem muita gente que não está mais procurando confessionário achando que o ato penitencial da missa tem valor sacramental de absolvição dos pecados. Não tem não. E quando eu estou em pecado mortal, eu não estou apto a comungar, porque, como diz São Paulo, não comungue da sua própria condenação. Então, é muito importante você entender isso. O ato penitencial comunitário não tem valor de absolvição, de confissão. Por isso que ele vai dizer: irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Você lembra quando eu falei lá atrás que a missa, a preparação para a Santa Missa começa onde? Em casa. Esse momento que eu estou me preparando, que eu vou refletir. Eu estou pronto para participar do banquete do Senhor? Eu estou pronto para receber a Eucaristia? Comece em casa essa reflexão. Eu tenho algum pecado mortal que me impede de participar dessa comunhão sacramental? Porque se eu tenho, eu não faço a comunhão sacramental, eu faço a comunhão espiritual. Depois que o sacerdote faz esse convite, nós rezamos o confesso a Deus, para confessar os nossos pecados e reconhecer que foi por minha culpa, por pensamentos e palavras, atos e omissões que eu pequei. E pedimos auxílio de Deus para que perdoe os nossos pecados veniais, não mortais. E aí, isso é tão bonito, porque quando bem celebramos, reconheçamos-nos pecadores, vamos fazer uma parte importantíssima. A liturgia da Santa Missa, nos ritos iniciais, é muito importante a gente ver isso. Ela vai ter um ato chamado de cantar o Glória. O que é esse cantar o Glória? É como se estivéssemos celebrando o nascimento de Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Não foi isso que os anjos anunciaram? Não foi isso que os pastores, juntamente com os anjos, cantaram no nascimento do menino Deus? No Glória, anunciamos este nascimento. É nesse mesmo Glória que vamos cantar para atualizar o mistério salvífico de Cristo. E é nesse mesmo Glória que, com alegria, anunciamos este nascimento, como outrora foi anunciado. Depois que se termina o Glória, depois que, observe, entramos para esse Calvário, o sacerdote sobe ao altar, beija o Cristo que está no altar, invoca a Santíssima Trindade, porque toda a nossa liturgia é una e trina. Estamos na presença de um Deus trinitário. Dessa invocação da Santíssima Trindade, vamos reconhecer pecadores para celebrar dignamente esses mistérios. Contemplamos a vivência do nascimento de Cristo, cantando o Glória, a atualização do mistério do Natal. E aí o sacerdote vai fazer uma coisa que é importantíssima, minha gente. A oração da coleta, que não tem nada a ver com a oração de ofertório. Coleta não é que eu vou coletar, não. Mas ele vai coletar todas as orações dos fiéis que estão na Assembleia. Por isso que o sacerdote vai dizer, oremos, e faz uma pausa de silêncio, aonde cada um de vocês, você em particular, vai colocar sua oração no seu coração diante do altar de Deus. E o sacerdote vai recolher todas essas orações nessa oração de coleta. E ele vai dizer, ó Deus, e segue a oração. Esta oração de coleta recolhe a oração de toda a igreja.
do povo dessa igreja militante. Então é muito importante que você, ao participar da Santa Missa, leve com você a sua oração para que o sacerdote recolha e apresente ao Pai como incenso de suave odor. Muito obrigado mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Vamos continuar com as nossas aulas. Fique conosco e só assim possamos celebrar os santos mistérios com maior dignidade.